Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos começar hoje com uma notícia do Tecnoblog, do Tássius Veloso. Uma decisão importante da Justiça Federal, o TRF3. A favor da Amazon, né? Exatamente. O TRF3 decidiu que a Anatel não pode simplesmente bloquear o site da Amazon aqui no Brasil. Eita! Mas qual era a treta mesmo? Lembro que tinha algo a ver com celular. Isso, a venda de celulares irregulares. Aqueles sem homologação, sabe? Que entram sem pagar imposto, contrabando mesmo, vendido nos marketplaces. Ah, sim. E a Anatel tinha uma medida cautelar, lá de 2024, que previa sanções pesadas, tipo multas e até o bloqueio do site se a Amazon não resolvesse. Entendi. Mas eu lembro de uma fala do presidente da Anatel, o Carlos Baigorri. Ele meio que já tinha dito que bloquear seria a última opção, né? Pois é, ele mencionou os efeitos colaterais. Afinal, bloquear o site todo prejudicaria vendedores regulares, consumidores, um monte de gente. Faz sentido. E a Amazon? O que ela disse? Bom, a Amazon declarou que vai continuar colaborando com o governo, reforçou o compromisso com os vendedores brasileiros, são mais de 100 mil, né? E, claro, com a conformidade legal. Foi uma vitória para eles nessa disputa. Certo. Mudando de assunto agora, vamos para o Mac Magazine, matéria do Ian Avelino. O tema é Bets, apostas esportivas. Ah, esse assunto tá quente. Pois é. Parece que o governo brasileiro e as próprias empresas de apostas estão pressionando Google e Apple. Pra quê exatamente? Para liberar os aplicativos de apostas nas lojas oficiais, tipo a Apple Store e a Google Play, aqui no Brasil. Faz sentido. O objetivo principal é combater o mercado ilegal, né? Que ainda é gigante, quase metade das operações, mesmo com a nova regulamentação que começou agora em 2025. Exato. Com os apps oficiais, seria mais fácil fiscalizar, né? Com certeza. Garantir que as operadoras paguem os tributos, que tenham autorização para funcionar, deixar um ambiente mais seguro e transparente para o apostador. Só que Google e Apple estão meio resistentes, né? Alegam um risco para a reputação da marca deles. O Google, por exemplo, só permite app de corrida de cavalo, de turf, bem específico. E ainda tem denúncia de anúncio ilegal rolando no YouTube que leva para aplicativo disfarçado na Play Store. Uma confusão. Nossa, complicado mesmo. E olha esse dado, em 2024, 75% das apostas foram feitas pelo celular. Caramba! 75%? Pois é. Ter os apps oficiais nas lojas ajudaria muito o consumidor a saber quem é legalizado, poderia filtrar pelo domínio .bet.br, que é o oficial, ou pelo número da licença. Isso enfraqueceria demais o mercado paralelo. E a Apple falou alguma coisa? Que nada, a Apple não comentou o assunto. Bom, vamos atravessar o oceano agora. Julie Clover na Mac Rumors falando do TikTok lá nos Estados Unidos. A novela do TikTok continua, né? Parece que sim. O governo Trump está planejando estender o prazo para o banimento de novo. Seria a terceira vez desde janeiro. Mais 75 dias. Mas por quê? O prazo atual não vencia agora, em junho? Vencia. O motivo, segundo a matéria, é que não teve progresso na negociação com a China para um acordo. Os Estados Unidos querem controle ou propriedade americana do TikTok, né? Sei. E tem até aquela lei, a Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, que entrou em vigor em janeiro. Sim, mas o Departamento de Justiça, aparentemente por ordem do próprio Trump, não está aplicando a lei por enquanto. Fica nesse adiamento. E quem poderia comprar o TikTok? A lista de interessados é interessante. Bem interessante. A equipe do Trump está considerando a Oracle, a Perplexity, que é de IA. Amazon de novo. Pois é, e tem mais. O youtuber MrBeast, o Kevin O'Leary do Shark Tank, um tal de Jesse Tinsley e o Frank McCourt. Uma mistura em tanto. Na salada. Mas a China não está ajudando muito, né? Imagino que as tensões comerciais, as tarifas do Trump sobre produtos chineses, tudo isso complica. Com certeza. E enquanto isso, o TikTok segue lá disponível para baixar e usar nos Estados Unidos. Curioso. E falando em interessados no TikTok, o Business Insider, com a Lara O'Reilly, traz um perfil do CEO da AppLovin, Adam Foroughi. Já ouviu falar? AppLovin. Empresa de AdTech, né?
tecnologia de publicidade. Sei que eles fizeram uma oferta meio de última hora pelo TikTok. Essa mesma. Uma empresa que vale mais de 100 bilhões de dólares. E o Foroughi é descrito como um bilionário meio recluso. Interessante. O que mais diz o perfil? Diz que a AppLovin é super eficiente, focada em lucro, tem uma rede de anúncios gigante que atinge quase 1 bilhão de usuários por dia. Uau! O Foroughi tem 45 anos, a família fugiu do Irã, ele estudou em Berkeley, fundou a AppLovin em 2012, que no começo era um app de recomendação, olha só. Que virada. E como ele é descrito? Inteligente, direto, sem ego, mas com um estilo de gestão bem hands-on, sabe? Bem próximo do negócio. E a AppLovin usa muita IA, né? Inteligência artificial para otimizar os anúncios dentro dos apps. Isso ajuda os desenvolvedores a ganhar dinheiro e a encontrar usuários. Recentemente, eles expandiram até para o e-commerce. E o Foroughi acredita que essa expertise toda deles pode, turbinar a receita de anúncios do TikTok. Faz sentido a lógica dele, mas a oferta deles tem desafios, né? Muitos. A concorrência é pesada. E o Foroughi não é muito conhecido no meio político, embora tenha sido visto num evento do Trump Jr., olha só. Um ponto de contato aí. E a empresa já levou crítica de short sellers como a Muddy Waters. Aqueles que apostam na queda da ação. Isso. Criticaram práticas de dados e até o histórico do Foroughi numa empresa anterior, a Clarivate. Eita, qual a proposta exata deles para a fusão? A ideia é se fundir com todo o negócio internacional do TikTok e eles dizem que iriam aprimorar o papel da Oracle, que hoje fornece a nuvem e segurança para o TikTok nos Estados Unidos. Entendi. Uma jogada ousada. Agora, voltando para a relação Estados Unidos-China. Uma notícia da Quartz com contribuição do Joseph Zeballos Roig. Novidades nas negociações comerciais? Sim. Parece que vão retomar as conversas na segunda-feira, lá em Londres. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Trump. Que bom. Isso veio depois daquela conversa longa entre o Trump e o Xi Jinping na quinta-feira, né? Ficaram 90 minutos conversando. Exatamente. Foi a primeira conversa deles em mais de 4 meses. E quem vai representar os Estados Unidos nessas reuniões? O secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o representante de Comércio, Jameson Greer. Um time de peso. Com certeza. Essa retomada é importante, porque a coisa tinha esquentado de novo, né? Acusações dos dois lados de quebrar a trégua de maio. Pois é. Aquela trégua que tinha parado a guerra de tarifas, que chegou a absurdos 145%. Impressionante. E vale lembrar, né, que o Trump estava sendo pressionado internamente. Assim, por quem? Principalmente pelos fornecedores automotivos americanos. Eles estavam bem preocupados com os controles de exportação que a China impôs sobre alguns materiais essenciais. Tipo ímãs de terras raras. A China controla 90% da oferta global desses minerais, que são cruciais para motores elétricos, por exemplo. E semicondutores também, claro. Nossa, 90%. Realmente uma dependência enorme. Faz sentido a pressão. Muita pressão. Mudando um pouco o foco, mas ainda na economia, uma análise da Fast Company, por Meji Pariave, sobre a economia digital. Interessante o que diz. Olha só que curioso. Apesar de serem a maior economia do mundo, a economia digital dos Estados Unidos, que já é 18% do total deles, não está entre as mais avançadas. Não está na chamada fase 3, segundo um índice da IDCA. IDCA, International Data Center Authority, né? Autoridade Internacional de Data Centers. E o que caracteriza essa fase 3? São países que combinam bem a tecnologia com energia sustentável forte, boa distribuição de renda e instituições governamentais sólidas, tipo os países escandinavos, Finlândia, Suíça. Entendi. E os Estados Unidos estão em qual fase? Fase 2. Atrás do Canadá, França, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido. Desses critérios aí. E o Brasil? Onde a gente entra nessa história? Brasil, China e Índia estão avançando, mas ainda são considerados fase 1, o estágio inicial. Isso olhando o G20, né? Certo. E o que a IDEACA recomenda para os Estados Unidos para eles, digamos, subirem de nível? Bom, recomendam criar uma estratégia nacional para a economia digital, investir bem mais em energia sustentável lá, as renováveis são só 20,3% da matriz, enquanto a média mundial é 30%. Uma diferença considerável. Sim, e também focar em desenvolver a força de trabalho. Tem um déficit global de 100 milhões de trabalhadores de TI e garantir que os data centers sejam construídos de forma mais inteligente, sabe? Eficientes, específicos para cada uso, preparados para automação. Recomendações importantes para qualquer país, na verdade. Concordo.
Agora, vamos dar uma espiada dentro da Microsoft. Ashley Stewart, do Business Insider, conseguiu um organograma vazado. Opa! Informação interna. Do que se trata? É da nova unidade chamada Core AI. Lembra do Jay Parek, que veio da Meta e foi contratado em janeiro? Ele que lidera essa unidade. Lembro sim. Core AI. Deve ser central para a estratégia de inteligência artificial deles, né? Para criar os tais agentes de IA. Exatamente. E o organograma mostra a equipe. É uma mistura interessante. Gente que trabalhou com o Parek lá na Meta e muitos veteranos da própria Microsoft. Quem são os nomes principais? Tem a Asha Sharma, que veio do Instacart e da Meta, cuidando de produto. O Eric Boyd, que já está na Microsoft há anos, lidera a engenharia com mais de 2.200 pessoas. Uau! Muita gente. Tem a Julia Lilson, presidente da DevDiv, que é a maior parte da Core AI, com quase 7.000 pessoas. Ela está na Microsoft há 33 anos. Nossa Senhora. Uma vida lá dentro. Pois é. E ainda Kelly McCaffrey, que era a conselheira técnica do Satya Nadella, Jason Taylor, cuidando da infraestrutura de IA, Michael Kirkland em engajamento, Tim Bozzard focado em eficiência de engenharia. Enfim, um time bem parrudo. Com certeza, a Microsoft está apostando pesado nisso. Agora, voltando a falar de Tesla e Elon Musk. Christine G, no Business Insider de novo. Lembra do Ross Gerber? Aquele investidor que era super otimista com a Tesla e agora está mais pessimista. Esse mesmo. CEO da Gerber Kawasaki. Ele disse que está vendendo mais ações da Tesla. E o motivo? A briga pública entre o Musk e o presidente Trump. Ele chamou de desastre. Eita, ele tá bem crítico então. Muito. Critica a liderança do Musk, a falta de ação do conselho da Tesla e argumenta que essa briga toda não prejudica só a Tesla, mas também a SpaceX por causa da dependência de contratos com o governo. É um ponto válido, né? O risco político que o Musk traz para as empresas dele. E o Gerber não começou a vender agora, né? Ele já vinha saindo aos poucos há anos. Sim. Lembra que ele previu aquela queda forte de 50% no preço da ação no começo de 2025. A empresa dele vendeu uns 10% da posição só no primeiro trimestre. Pois é, parece que essa briga com o Trump foi a gota d'água para ele vender mais. É mais um fator de risco que se soma aos outros problemas que ele já via na Tesla, né? Mas olha só que doideira. Ao mesmo tempo, o Thibault Spirlet, no Markets Insider, reporta que as ações da Tesla subiram. Subiram, depois daquela queda enorme. Sim. Subiram uns 4,5% no pré-mercado de sexta-feira. Isso depois de terem caído mais de 14% na quinta. Que volatilidade. A queda de quinta foi por causa da briga mesmo, né? Foi. A troca de farpas pública entre Musk e Trump sobre aquele projeto de orçamento republicano, o tal Big Beautiful Bill, Musk criticou pesado. E o Trump respondeu ameaçando cancelar contratos federais com as empresas do Musk. O mercado entrou em pânico. Exato. Mas aí vem os analistas da Wedbush, tipo o Dan Ives, que é um conhecido otimista com a Tesla. O que eles dizem? Eles acham que cabeças mais frias prevalecerão. Basicamente, que o Musk precisa do Trump e o Trump precisa do Musk. E que a ação caiu demais na quinta e estava muito sobrevendida. Aposta num pragmatismo, né? Ou que o valor intrínseco da empresa supera o ruído político. O mercado tentando se ajustar no meio dessa confusão toda. É bem isso. E a confusão foi tanta que respingou até na Dogecoin. Não brinca, a criptomoeda meme favorita do Musk. Ela mesma. Jennifer Saar, no Business Insider, mostrou que o preço da Dogecoin caiu junto com essa briga toda. Impressionante como tudo ligado ao Musk sofre um impacto, né? Quanto caiu? Caiu 6% nas 24 horas de sexta e 12% na semana. Estava sendo negociada ali por volta de 18 centavos de dólar. E a queda coincidiu direitinho com a briga. Coincidiu com a saída formal do Musk do cargo que ele tinha no governo e piorou muito com a troca de posts entre ele e o Trump, aquela hora que o Musk chamou o projeto de lei de abominação nojenta. Exato. E o Trump respondeu lá no Truth Social. Na manhã de sexta, um funcionário da Casa Branca até disse para a NBC que o Trump não estava nem um pouco interessado em falar com o Musk. Nossa, que clima. Mostra bem como a imagem pública do Musk e qualquer atrito dele com o poder gera uma volatilidade enorme, até nesses ativos mais especulativos como a Dogecoin. Com certeza. Para fechar nossa análise de hoje, mais uma da Christine G no Business Insider. Uma tendência que está crescendo no mundo corporativo. Qual seria? Mais empresas estão colocando Bitcoin nos seus balanços patrimoniais.
seguindo o exemplo da MicroStrategy, sabe? Ah, sim. A MicroStrategy foi pioneira nisso, né? Comprando o Bitcoin como reserva de valor. Exato. E agora, segundo uma pesquisa da Bernstein Research, já são 80 empresas que detêm Bitcoin. Juntas, elas têm cerca de 3,4% de todo o Bitcoin que existe. 80 empresas? E quem são elas? Tem exemplos? Tem sim. A GameStop, por exemplo, comprou 500 milhões de dólares em Bitcoin recentemente. A Trump Media, do próprio Trump, tem um plano de alocar 2,5 bilhões para tesouraria em Bitcoin. Até empresa do Trump? Pois é. E tem a Cantor Equity Partners, que era um SPAC, aquelas empresas de cheque em branco, e se fundiu para virar uma holding de Bitcoin. Interessante. E qual a perspectiva para isso? A Bernstein Research prevê que essa demanda das empresas pode gerar um fluxo de 330 bilhões de dólares para o Bitcoin até 2029. 330 bilhões é muito dinheiro. Mas essa estratégia serve para qualquer empresa? Parece que funciona melhor para empresas menores, de crescimento mais baixo, mas que geram muito caixa. Deram um exemplo da Metaplanet, lá do Japão, que fez isso e viu as ações subirem 500%. Uau! Mas e as gigantes? Então, as gigantes tipo Meta, Amazon, Microsoft, elas já rejeitaram propostas para fazer o mesmo. E os analistas dizem que não é fácil replicar o sucesso da MicroStrategy. Por quê? Porque a MicroStrategy já tem 5 anos de experiência nisso, sabe como levantar dinheiro especificamente para comprar Bitcoin em larga escala. É uma aposta de altíssimo risco, né? Não é para qualquer balanço. Entendi. É uma estratégia ousada, com certeza.